O que você, bailarino, educador físico, instrutor de pilates e yoga e profissional do movimento em geral, faz para ter uma aula mais atrativa que chame mais a atenção dos seus alunos? Existem várias estratégias que nós, profissionais do movimento, podemos empregar para tornar nossas aulas mais atrativas e envolventes para os nossos alunos. Eu sou Rosa Lucena, criadora do método Barre Moves, e convido você, que é bailarino, bailarina, educador físico, instrutor de pilates e yoga e todos os profissionais do movimento a participarem da nossa jornada rumo aos 10K+, onde eu te ensinarei de maneira clara e objetiva tudo o que você precisa saber para se destacar na sua carreira profissional, ser reconhecido, ser valorizado e ter liberdade financeira. Então já curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E nos siga também nas demais redes sociais para que possamos ter um contato mais próximo e assim eu poder te ajudar e sanar todas as suas dúvidas. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é de fundamental importância para você que quer deixar as suas aulas mais atrativas, deixar os seus alunos mais animados e com vontade de voltar. Aqui estão algumas sugestões para vocês. Primeira delas, a variedade de exercícios. Ofereça sempre uma variedade de exercícios e atividades para manter os alunos engajados e evitar o tédio. Isso pode incluir exercícios de diferentes intensidades, modalidades e equipamentos. Eu, nas minhas aulas, procuro nunca repetir os exercícios. Mas como isso é possível, minhas alunas até costumam questionar sempre de onde vem tanto exercício, de onde vem toda essa variedade de exercícios que eu demonstro nas aulas. Eu sempre respondo do conhecimento. Sim, do conhecimento. Quando você conhece e estuda sobre aquele determinado movimento, você consegue incorporar alguns objetos que te darão mais possibilidades. Música motivadora. Use uma música energética e motivadora durante as suas aulas, para poder criar um ambiente animado e estimulante. A escolha da música, ela pode influenciar muito no humor e no desempenho dos seus alunos. Eu gosto de utilizar música com 135 batimentos por minuto e manter uma constância e ritmo para que aconteça um aumento de gasto calórico durante as minhas aulas do Barre Move. Mas de nada adianta você ter uma música legal tocando, ter uma variedade de exercícios se você não tem uma dinâmica legal. O terceiro tópico seria uma instrução clara e concisa. Certifique-se de fornecer uma instrução clara e concisa durante as suas aulas, para garantir que os alunos compreendam os exercícios e saibam o que esperar. Evite jargões complicados e nomes que para eles não são comuns, que raramente eles escutam, e use uma linguagem acessível, para que ele compreenda o que você está pedindo. Mas antes mesmo de começar esse exercício, é importante que você demonstre e corrija. O quarto ponto seria a demonstração e a correção dos exercícios, que são fundamentais. Se você tiver um aluno que requer um pouco mais de atenção, é de fundamental importância uma demonstração individual e adaptada conforme a necessidade dele. E ofereça sempre essas correções para garantir que os alunos estejam executando os movimentos corretamente e evitando lesões. Se você perceber que mesmo após uma correção verbal ele não entendeu, volte até lá e demonstre novamente. Às vezes é necessário parar a aula e voltar e demonstrar tudo novamente. Mesmo que às vezes eles não gostem de ser corrigidos na frente dos demais, essa correção ela se faz necessária para evitar que ele se machuque e para evitar problemas para você. Exemplos, eu sempre costumo mostrar o jeito certo
e o jeito errado de fazer para que eles consigam interpretar aonde estão errando. Gosto sempre de frisar o seguinte ponto: o que precisa doer durante o exercício são os músculos, pelos estímulos que nós estamos dando, para os estímulos que estão sendo feitos naquele momento, e não as articulações. Se doer o punho, o cotovelo, o joelho, o tornozelo, se as articulações doem, tem algo de errado, então você deve parar imediatamente. O aluno parando, eu sempre pergunto se ele parou porque está cansado ou porque ele está sentindo dor. Se a resposta for porque ele está sentindo dor, eu geralmente peço para ele repetir o movimento para que eu observe, para que eu veja se ele está executando o movimento de maneira certa ou de maneira errada. Se for isso, eu já corrijo e já peço para ele repetir, para ver se aquele incômodo passou. Mas se mesmo assim a dor permanecer, precisamos investigar. O quinto tópico são desafios e metas. Estabeleça desafio e metas alcançáveis para os alunos durante a aula, para mantê-los motivados e focados em melhorar o seu desempenho. Mas é importante que nesses desafios você já conheça um pouco do seu aluno. Não adianta nada passar um desafio onde provavelmente ele não irá conseguir pelo nível de dificuldade, principalmente se ele for um aluno iniciante. Pois se você coloca algo difícil, que a maioria irá conseguir fazer e ele não, será frustrante para ele, fazer com que ele acabe desanimando, até mesmo desista. Então, se por um acaso ele não conseguir, aponte o que está faltando, demonstre interesse em ajudá-lo e o incentive a continuar tentando. Eu sempre digo que não é fácil, que requer esforço, dedicação, várias repetições até você conseguir. Quando eu escuto que o aluno não vai conseguir, eu nem vou tentar que eu não vou conseguir, aí eu geralmente falo: como você sabe, se você nem sequer tentou? Precisa tentar. Nós erramos, fracassamos diversas vezes até conseguir. Ou por um acaso aqui todo mundo já nasceu andando, já nasceu falando. O sexto ponto seria a interação e o feedback. Promova interação entre os seus alunos e forneça para eles feedbacks positivos. Feedbacks positivos e construtivos para incentivá-los a reconhecer o seu progresso. Lembre-os de quando eles começaram, as dificuldades que eles tinham e as conquistas que eles já obtiveram desde que chegaram até você. Pois se você não incentivá-lo nas dificuldades, ficar apenas de longe olhando, pode ter certeza que uma hora ele enjoa e nunca mais volta. Esse feedback é muito importante. Nós, seres humanos, gostamos de atenção, gostamos de incentivo. O mundo está cheio de gente pessimista. Seja você um incentivador. Teve uma época da minha vida que eu resolvi fazer academia. Vai vendo, eu bailarina, chego e vou fazer uma aula de ginástica localizada. Quando no meio da aula eu percebo que uma aluna que estava perto de mim parou o exercício no meio do caminho. Eu imaginei, ela deve estar cansada. Aí do nada a personal grita lá da frente: deixa de corpo mole, fulana. Todo dia você fica aí inventando desculpa para não fazer os exercícios, tá pagando a academia à toa? Eu vi o quanto ela ficou constrangida naquele momento. No próximo exercício que ela passou, ela até tentou fazer até o fim, mas também parou. E mais uma vez a personal retrucou lá da frente: de novo, olha lá, já parou. Ela virou para mim e perguntou se eu sentia dores nas costas durante a execução do movimento. E eu disse que não. Foi quando eu olhei os olhos dela cheios de lágrima e ela disse: a minha dói. Pegou a toalhinha, pegou a garrafinha e foi embora. Desse dia em diante eu não vi mais. E fiquei por um tempo pensando, não precisava disso tudo. Por que a personal não foi até ela e deu uma atenção devida? Por que ela não tentou ajudar? Mas eu sei que tem alguns profissionais que estão ali apenas para dar aula,
apenas para garantir a hora-aula e não se importa com o aluno, não se importa se o aluno consegue ou não executar aquele movimento, não procuro conhecer ou ter uma conexão. Esse é apenas um dos motivos de você não ter a turma cheia. Pode até ter, mas não com os mesmos alunos. A maioria dos alunos que estão comigo já estão há bastante tempo. Eu não sei se é pelo fato de eu ser a proprietária da minha escola, eu talvez procure apresentar sempre aulas de qualidade, de me preocupar por que o aluno está faltando. Quando ele falta demais, eu costumo ligar para saber o motivo. Eu sei que a maioria não faz isso, não está nem aí, sabe que o aluno está pagando, para ele isso é o suficiente, mas não é bem por aí. O aluno, ele precisa se sentir importante. Outro ponto, a criatividade e a inovação. Você é criativo? Se não é, deveria ser. Esse é um dos principais motivos que eu volto a repetir para você que é educador físico, bailarino, instrutor de pilates, de yoga e demais profissionais do movimento que querem um lugar de destaque nas suas respectivas áreas. Vocês devem começar a trilhar junto comigo a jornada rumo aos 10K a mais. E para isso, você precisa ser criativo e inovador na elaboração de programas de treinamentos, nas suas aulas, na criação de novos exercícios e sequências. E nessa jornada, eu te mostrarei como é possível. Criatividade e inovação mantêm as aulas interessantes e desafiadoras para os alunos. Quando você não se atenta a esse detalhe, suas aulas acabam ficando repetitivas e com o tempo provavelmente os seus alunos começarão a enjoar. E isso os leva ao quê? Ao desânimo, à procrastinação, tipo, isso de novo? Eu acho que eu não vou fazer. Agora, se você sempre busca inovar, as chances dos seus alunos permanecerem com você são enormes. Eu, com o Barre Moves, dificilmente repito movimentos e acredito que seja um dos diferenciais. Cada exercício é pensado e elaborado para que minhas alunas se sintam desafiadas a fazer. Mas antes, eu volto a dizer o que já disse em um outro vídeo, que antes mesmo de você aplicar o exercício, você precisa praticar. Precisa ver se é possível, se aquele seu aluno com algum tipo de limitação também conseguirá executar esse movimento de maneira correta. Ou se você terá que adaptar para que ele se sinta incluso na atividade. Pense nisso, pois assim você acaba conquistando o seu aluno e o mesmo terá prazer em indicar os seus serviços. Faça o seu melhor sempre. Se você se predispôs a seguir nessa profissão, você precisa saber lidar com o público. Precisa ter paciência, pois eu sei que na maioria das vezes ele acha que somos mágicos e fadas madrinhas. Chegam cheios de expectativas e querendo tudo muito rápido, mas sabemos que não é por aí. Se fosse tão fácil assim, seria uma maravilha. Ou não. Sempre que chega uma aluna querendo que eu faça um milagre, eu primeiro escuto e depois jogo a real. Pois os resultados que ela busca dependerá única e exclusivamente dela, dos seus esforços. Nós estamos aqui para orientá-los, para encorajá-los e incentivá-los da melhor forma sempre. O 8º tópico para a gente discutir seria um ambiente acolhedor. Crie um ambiente acolhedor e inclusivo, onde os alunos se sintam confortáveis e motivados a participar ativamente. Eu, por saber que a maioria das minhas alunas são mulheres e mães, sempre deixo de maneira fácil um brinquedo, um cantinho, para caso elas eventualmente precisem trazer os filhos, eles possam ser bem acolhidos. Eu sei que alguns de vocês pensarão diferente, que a academia não é lugar para criança, que vai atrapalhar, mas precisamos ser compreensivos, pois isso não é para ser rotineiro, é para ser num caso de emergência. Eventualmente alguém não pode ficar com a criança para que ela viesse treinar, para que ela viesse fazer a sua aula, e se ela me liga, se ela me manda mensagem com antecedência,
perguntando se tem algum problema. Se ela trouxer, eu sempre digo que é para ela trazer, que nós damos um jeito. Se há possibilidade de ajudar, por que não fazer? Muitas vezes as aulas do Bar Removers criam um ambiente de comunidade e apoio entre os alunos, o que pode aumentar a motivação e o senso de pertencimento. No geral, as aulas dinâmicas do Bar Removers têm potencial de atrair e manter o interesse dos alunos, proporcionando uma experiência de treinamento desafiadora e gratificante e, ao mesmo tempo, divertida. Outro tópico seria o desafio físico e mental. Os movimentos precisos e controlados do Bar Removers desafiam tanto a força muscular quanto a coordenação, proporcionando assim um estímulo físico e mental que pode manter os alunos engajados e focados. A combinação dos movimentos, eles são fluidos e ritmados, eles costumam estimular os alunos. Para o público da terceira idade, ainda se torna mais desafiador, pois tratamos de enfatizar bastante o equilíbrio e a memorização de uma forma divertida. Cada conquista por eles realizada é sempre motivo de comemoração. Ao incorporar essas estratégias em suas aulas, vocês podem aumentar o envolvimento dos seus alunos e tornar a experiência de aprendizado mais atrativa e mais gratificante, certo? Então, existem vários fatores que vão determinar se a sua aula é uma aula atrativa. Procure sempre dar atenção aos seus alunos, fazer com que eles se sintam pertencentes ali à comunidade, pertencente à escola de vocês. Busquem sempre ouvi-los, tá? Busque sempre buscar melhorias, buscar se adequar às necessidades dos seus alunos, pois são eles que garantem o seu salário, né? O seu sustento. É de fundamental importância que eles se sintam acolhidos no ambiente em que eles fazem essas aulas, né? Então, quando eu citei anteriormente o caso da minha aluna, que não conseguiu deixar a filha nem na mãe, nem na sogra, não tinha com quem deixar, se poderia trazê-la? Sim. A gente dá um jeito, a gente procura a melhor forma de poder ajudar. Não pensem vocês que depois que aconteceu esse fato, ela veio aqui várias vezes e trouxe a filha. Não, porque ela entende que é um ambiente que não é favorável para uma criança. Tem objetos que podem ser um pouco perigosos. Então, quando vem uma criança assim, a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Geralmente, quando eles trazem, acontece isso, eu deixo uma aluna mais velha ou uma das minhas filhas prestando atenção naquela criança, para que a mãe consiga desenrolar a aula, consiga fazer a aula de maneira eficiente. Porque se não tiver ninguém para dar atenção para aquela criança ali também, com certeza ela vai atrapalhar, ela vai até a mãe, vai pedir colo, vai pedir atenção, porque são crianças e precisam da nossa atenção, né? Já aconteceu também comigo. Quando a minha filha estava com 2 meses e meio mais ou menos, eu precisei voltar a dar aulas e no momento eu não tinha com quem deixar. Eu peguei aqueles canguru, coloquei a minha filha ali, deixei ela bem aconchegada e dei aulas durante umas 2, 3 semanas até eu conseguir arrumar uma babá que ficasse com ela. Então, do mesmo jeito que os meus alunos compreenderam aquela situação, compreenderam que naquele momento eu precisava do apoio delas, pois eu não tinha uma rede de apoio, morava numa cidade onde não tinha família, não tinha ninguém. Então, a única solução seria ou eu levo a minha filha e dou aula normal, ou cancelo as aulas
E cancelando as aulas, obviamente, eu perderia um número razoável de alunos, porque eles estão pagando para ter aula, né? Eles estão pagando para poder se movimentar e não para ficar sentindo as minhas dores. Então, é recíproco. Se naquele momento elas puderam compreender, puderam me ajudar, coloquei a minha filha no canguru, tive que baixar um pouco o som para que ela não acordasse durante as aulas. Então eu tive que mudar um pouquinho a rotina para que no momento que eu estivesse dando aula, ela permanecesse ali dormindo e não me atrapalhasse. Então, se no momento que eu precisei, eu tive a compreensão das minhas alunas, eu posso perfeitamente compreender que no momento que elas precisarem eventualmente trazer uma criança, a nossa escola possa acolher da melhor maneira possível. Então, eu sei que muitos de vocês serão contras o que eu estou argumentando nesse momento, mas eu acho válido, né, a gente ter um pouco de empatia, porque se aquele determinado momento a mãe acaba faltando, aí falta um dia, falta o outro, isso vai criar uma falta de estímulo nela e já ela acaba abandonando. Se ela vê que pode contar com uma rede de apoio, que as pessoas que estão em volta dela são pessoas compreensivas, com certeza você conquista aquele aluno ou aquela aluna. Quando eu toquei anteriormente também no assunto das músicas, né, que sejam músicas estimulantes, as aulas do Barre Moves não são igual ao balé clássico, não são músicas clássicas, né? São músicas populares, são músicas internacionais, então a gente precisa também ter um pouco de cautela ao escolher as músicas, para que seja do agrado de todos, que sejam músicas ritmadas e que caiam no gosto delas. Então precisamos ter um pouquinho de cautela no tipo de música que a gente vai colocar para deixar a nossa aula mais animada. Quando eu falei também sobre as minhas aulas não serem repetitivas, eu vou dizer o porquê. O mesmo exercício que eu faço com o peso do próprio corpo, eu posso modificá-lo. Eu posso usar uma faixa de resistência, uma mini band, eu posso usar um halteres, dependendo da turma, um mais leve, um mais pesado. Eu posso utilizar a bola suíça, que é a bola grande do Pilates. Então, no mesmo movimento, eu posso fazer modificações usando objetos que vão somar ali. Então, por isso que a gente consegue manter uma constância de movimentos que não sejam repetitivos, que não sejam enjoativos. Então a gente precisa usar um pouquinho da nossa criatividade, tá? Para deixar os alunos mais interessados. Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, do nosso conteúdo, já curte, compartilha, já deixa salvo para que sempre que você tiver uma dúvida, você volte e assista. E eu te vejo nos próximos vídeos.